Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Só para Cristão. Desde já peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa ser avisado quando postarmos um vídeo novo. Peço também que você dê um like nas nossas mensagens, isso nos ajuda bastante para que a nossa mensagem possa ganhar um pouco mais de avanço. Peço também que você possa compartilhar essa mensagem com alguém, ok? Bom, vamos lá para a mensagem? Bom, a mensagem de hoje está em Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu olho para essa passagem, eu preciso entender algumas coisas. O que nós costumeiramente dizemos quando não compreendemos a presença de Deus nas nossas vidas? A minha vida sou eu que cuido, ninguém tem nada a ver com isso. Porque muitas vezes, quando falamos isso, nós não queremos viver tudo o que a criação tem para nós, ou ignoramos que existe um Criador de todas as coisas, porque nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, a nossa forma, buscando as nossas próprias experiências sem perguntar ou sem questionar ou sem querer entender como a vida é. Muitas vezes a gente vai vivendo a vida e vai chegar um tempo de maturidade. Talvez você já esteja nesse ponto de maturidade, talvez você ainda não esteja, mas um dia vai chegar onde nós vamos compreender que, independente das nossas escolhas, no final de tudo, só vai ter sentido se houver Deus na nossa vida. Nós podemos fazer 1.000.000 de coisas, nenhuma delas haverá sentido se nós não considerarmos a criação. Esse livro foi escrito por Paulo, contemporâneo do Novo Testamento, do início da igreja, de João, Pedro, os primeiros escolhidos de Jesus. Paulo foi um dos, se não o maior missionário, do evangelho que foi propagado naquela época. A maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por ele, uma pessoa que não viu fisicamente Jesus Cristo. Isso traz também um conforto, um alento para o nosso coração, onde muitas pessoas dizem: mas eu não vi Jesus. Pois é, Paulo também não viu, ele viu espiritualmente, ele viu outro nível, o nível de quem Jesus é, o Verbo vivo, o Deus encarnado na terra. Ele conheceu esse espiritualmente, não fisicamente. Então a gente não precisa trazer essa desculpa muitas vezes, porque a gente não viu. Paulo também não. Então a gente é mais um motivo para a gente ouvir essa pessoa que teve esse contato tão extraordinário, com o Verbo da vida, aquele que nos criou, aquele que liberou a palavra para que nós pudéssemos existir, primeiro nele e depois nessa terra, com os atos físicos, com o nascimento. Mas aí a gente precisa compreender isso. A gente precisa entender que nós somos criados, nós não nos geramos, Nós não somos um boom
né, do cosmo, aleatório, do caos, mas nós temos por detrás da nossa criação um ser extremamente inteligente que criou todas as coisas que vemos e daquelas que não conseguimos enxergar, mesmo por distância geográfica, física, quanto das coisas espirituais que muitos podem considerar como num outro plano, né, o plano invisível, uma dimensão aonde os olhos carnais não conseguem enxergar. O Criador de todas as coisas, ele criou tudo isso, né? E dessas coisas espirituais elas se sentem, né? Elas são experimentadas no sentir, que é o sexto sentido que o ser humano tem. O que eu preciso entender, né, diante dessa passagem? Eu preciso entregar a minha vida por completo, voluntariamente. É isso que a passagem está querendo dizer, ao meu Criador. Se eu entendo que eu fui criado, Ele e nele há um propósito, e o meu dever é seguir esse propósito, tem um objetivo. As coisas são feitas, né? Talvez você cria algo, talvez você, na sua profissão, você desenvolve algum projeto, ou alguma máquina, ou um sistema, e ele tem um objetivo. Quando você cria aquilo, ele tem um objetivo, né? Talvez você seja um confeiteiro, aí você cria algo, um alimento, e ele tem um propósito, alimentar pessoas, né? Trazendo uma experiência muitas vezes diferente a cada criação que você tem, mas ela tem um objetivo e ela precisa cumprir o objetivo dela. Assim é a nossa vida. Nós fomos criados por um objetivo e nós precisamos entender o objetivo ao qual nós fomos criados e viver esse objetivo. Senão nós vamos ser um bolo colocado na prateleira onde ninguém vai consumir e ele vai estragar e não vai ser consumido, né? Nós precisamos fazer com que isso aconteça. Dessa forma eu homenageio o meu Criador. O mundo, ele vai nos mostrar coisas contrárias, que eu tenho que viver os meus prazeres da minha vida, que eu tenho que viver sem se preocupar com o amanhã. E, na verdade, nós precisamos nos preocupar com o amanhã, porque quando nós entendemos que nós somos criados por Deus para a eternidade, então a nossa vida não se resume à vida física. Ela não começou na vida física e ela não vai terminar na vida física. Ela começou antes. Assim, o nosso Pai, o nosso Criador, ele esclarece isso nas Escrituras, na Bíblia, né? Que nós fomos criados antes do ventre da nossa mãe. E nós continuaremos depois da partida, do final da vida desse corpo terreno. A vida vai continuar. E quando eu consigo compreender isso, eu posso me deixar viver o propósito da criação, o que ele planejou para a minha vida. Porque quando eu consigo entender isso, nessa passagem eu vou conseguir viver a coisa boa, perfeita e agradável que o Criador já planejou. Muitas vezes nós estamos vivendo, muitas vezes não, né? Nós estamos hoje vivendo o resultado das nossas escolhas passadas, ou a escolha às vezes dos nossos pais, de morar numa região, de não fazer aquilo que deveria ter feito no momento certo. Nós vivemos escolhas nossas e vivemos escolhas de outras pessoas, de terceiros, né? Muitas vezes, talvez você fale assim, mas eu não vivo essa escolha. Pois talvez a gente, no mundo, né, se embriaga, toma o volante de um veículo e, por uma situação desastrosa, um acidente, você acaba envolvendo pessoas que não tinham nada a ver com a história. Para você fez uma escolha,
Para outra pessoa, ela não fez uma escolha, mas ela viveu o resultado da escolha que você fez. Então sim, nós vivemos muitas vezes o resultado de escolha de outras pessoas. E isso nos dá mais responsabilidade, não só das escolhas que interferem na nossa própria vida, mas também a escolha que nós fazemos que interfere na vida do nosso próximo, a começar pelos filhos, a começar pelas pessoas que estão à sua volta. Talvez você tenha a capacidade de poder ajudar uma pessoa que está no erro, ou essa pessoa está precisando de uma ajuda, e você pode interferir na vida daquela pessoa auxiliando ela, seja moralmente, seja fisicamente. Você pode alterar o resultado ou o processo da vida de alguém, não só da sua. Então nós temos uma grande responsabilidade nessa terra. Então, porque ele diz que a nossa vida tem que ser entregue como um sacrifício vivo. Um sacrifício é até contraditório. Como pode um sacrifício estar vivo, sendo que a parte sacrificial se denota morte? Como a gente pode estar vivo? É porque ele foi por si próprio entregue. Nós mesmos fomos lá e nos entregamos como sacrifício, não da nossa vida, mas de repente abrir mão de algo, abrir mão do nosso tempo para ajudar o próximo, abrir mão de uma quantidade financeira que por muitas vezes talvez poderia ser uma reserva de emergência, mas nós vamos dispor de abrir mão daquilo para ajudar alguém que está necessitado. Nós precisamos ser um sacrifício de alguma forma, porque existe um propósito na nossa vida. Você foi criado para um propósito e você está hoje vivendo aonde você está, na cidade, no bairro, na rua, na vizinhança, no colégio, no trabalho que você está vivendo nesse momento, no ciclo que você está passando agora da sua vida. Existe um propósito e é necessário descobrir esse propósito. E esse propósito está em Deus. Você pode fazer 1000 coisas, como eu disse, mas o seu propósito está em Deus. 1 Coríntios 13:12 diz: porque agora nós vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nós não vamos conseguir enxergar o cenário total. Nós não vamos conseguir enxergar nitidamente todas as coisas no estágio onde estamos vivendo hoje. Mas um dia a gente vai conseguir enxergar o total. Nós vamos conseguir enxergar plenamente tudo aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Apenas creia e faça aquilo o que o Criador pediu para você fazer. Sejamos obedientes para que nós possamos viver não a coisa boa, mas a coisa ótima. O grande vilão da história para o ótimo é o bom. De repente você pode estar pensando, mas eu tenho uma vida boa. Então, Deus tem preparado para você uma vida ótima. Então não seja o vilão da história com o bom e deixa Deus fazer o ótimo na sua vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Fique com Deus e até um próximo devocional.